Porque é claro que a eleição americana também teve papel central na decisão de juros do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, essa semana. Rolou a decisão unânime. Todos os 9 integrantes do comitê, que inclui aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, próximo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, que também foi indicado pelo Lula para o cargo, concordaram que a taxa básica de juros, a Selic, deveria subir 0,5 ponto para 11,25% ao ano. Então, é um aumento que foi em linha com o que o mercado estava esperando. Então, assim, torcedores, calma. O Banco Central não subiu os juros porque o Trump ganhou. Não é isso. Já havia uma expectativa de que ia subir, mesmo antes do resultado da eleição, que o Banco Central aí ia meter o pé no acelerador e as razões para isso são várias. O fator Trump só é porque a reunião veio exatamente no dia seguinte à eleição do Trump, né? Então, assim, a gente tem incertezas na economia global nesse momento. A gente tem fatores políticos domésticos. Uma reunião que já a gente vai falar que já dura 4 dias, vai para o 5º dia de reunião e o governo brasileiro não sabe onde que ele vai cortar. Não sabe. Porque só está gastando. Não, imagina, tem dinheiro para burro, né, Gabriel? Tem muito dinheiro que está sobrando. Mas assim, falando especificamente então sobre essa decisão do Copom, gente, a ata é muito clara sobre o que preocupa no exterior, tá? É a incerteza econômica nos Estados Unidos, que foi, como a gente ficou a última hora falando, basicamente o que entregou a eleição para o Donald Trump, né? O texto do Copom fala que o ambiente externo permanece desafiador porque ninguém sabe o que esperar sobre a postura do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. E apesar de uns e outros terem chamado a ata do Copom de terrorismo econômico, principalmente sobre essa parte do mercado externo, vamos dar uma olhada numa entrevista coletiva com o presidente do Fed, o Jerome Powell, que vocês vão entender direitinho de qual incerteza o Copom, o nosso Banco Central, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central, está se referindo. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe that the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. É isso, só isso. Básico. Not permitted under the law. Muito E beijo no básico, ombro. mostra também a relevância do Banco Central independente, né, a importância disso. Quer dizer, lá não tem papinho, né? Não tem gente. Se o Não Trump dá quiser tempo. me tirar, eu não vou sair. É contra a lei. E ponto final. Agora, Então, as coisas se o não Trump viram celeumas. tirar, de fato, aí a gente vai estar vendo uma investida autoritária. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. Temos que esperar. Entendeu o que eu estou dizendo com esperar? Tem que esperar. Mas gente. existe uma incerteza. Ele só vai entrar dia 20 de janeiro. Mas chega de falar um pouco dos Estados Unidos. Tá. Vamos entender o que está por trás dessa medida do Banco Central, porque é briga de gente grande e estão enganando você na imprensa. Deixa eu só lubrificar minha garganta. Dá uma olhadinha. Basicamente, a ata da reunião é um recado muito claro, de que a incerteza fiscal é o maior entrave nesse momento para uma eventual queda nos juros e para uma ancoragem da inflação. E aí, tem muito desavisado na imprensa te dizendo que esse recado é pro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Não é. Essa ata, na verdade, é um baita argumento que o Haddad tem na mão nessa semana em que o governo está se reunindo, como a Cecília falou, há 5 dias para chegar a um consenso sobre o tal pacote de corte de gastos. O próximo presidente do Banco Central era, até outro dia, secretário executivo do Haddad no Ministério da Fazenda.
Não tem briga entre essas duas instituições, como estão tentando insinuar por Não. aí. A gente vem falando há tempos aqui no Rivo News que o Haddad tem travado uma batalha hercúlea no Palácio do Planalto para apresentar uma política fiscal mais crível. E essa ata do Copom, ela praticamente exige isso para baixar os juros. E um dos maiores indícios de que isso é verdade foi a reação dela. A maior inimiga do Brasil, do próprio partido e do governo federal, Gleisi Hoffmann. Fala, Gabriel. Toca... Não, eu não consigo. Essa parte do texto fica para Manu porque tá muito cedo para eu infartar. Vocês me deixam numa saia justa quando sobra essas pautas pra mim, sabe? Pra Porque aqui a gente fala de tudo. Pra falar sobre... Vocês escreveram malas do PT, mas pra container. É isso. Dentro do partido, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tô achando que essa escolha de pautas aqui pra falar mal do PT comigo é pessoal. Bom, assim que a decisão do Copom saiu, a presidente do PT foi correndo pro Twitter manifestar sua indignação. Afinal de contas, se o ministro da Fazenda, que até outro dia era seu candidato à presidência da República, está a favor, a Gleisi está contra. Sempre. É, pra equilibrar a balança, Claro. gente. Vocês Vamos estão ver. de loucura aqui com a minha cara. Ela escreveu: o Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. E E aí, aí, né, Manu? e aí sempre pode piorar um Sempre pouco, né? pode. Quando tem um dedo da Gleisi, pode piorar qualquer coisa, gente. Como vocês podem ver aí, o recurso das notas da comunidade lembrou a ex-deputada que todos os diretores do comitê votaram pelo aumento da taxa. Incluindo o indicado do governo de seu partido, Gabriel Galípolo. E os outros 4 diretores Também que o governo indicou. Ocorreu. E ela, que não perde uma chance de não se preservar, É isso. foi lá reclamar disso. E aí veio outra pérola. Cadê? Por favor. Pra gente rir um pouco. Ai, eu não consigo E eu também não vou enxergar, ler. peraí. É lá em cima, né? É, Engraçado ela esse reclamou. X, é isso? Pera aí que eu tô com aberto Tá. aqui. Ó. Gente, paciência que o Gabriel Ela tá escreveu assim, ó: engraçado esse X colocar na capa do meu Twitter um comentário de usuário dizendo ser um esclarecimento com conteúdo político. Qual é o critério de seleção das notas, né? Definitivamente não é o teu, Gleisoca. Ai. Eu sei quem são os diretores do BC e vou continuar criticando a autoridade monetária toda vez que achar que estão errando na decisão. E aumentar 0,5 ponto na Selic é desastroso para o nosso país. E toma-lhe nota. E aí, assim que ela sair da presidência do PT, ela vai virar ministra, tá bom? Isso. Porque como nesse país tudo é uma grande piada, ela tomou mais uma nota da comunidade por ter reclamado de ter tomado uma nota da comunidade. Mais um dia na vida da Gleisinha, né, gente? Acontece. Que podia estar o quê? Em Curitiba, Podia. comendo um barreado, matando o Twitter, sabotando o ministro do seu próprio partido. Ela tá. Ela se O esforça, Eric né? Fugos, precisamos de intervenção psiquiátrica e espiritual na Gleisi, porque atuamos em várias frentes. Maravilhoso, corretíssimo. Não é? É uma coisa maravilhosa. Corretíssimo. Acontece, gente, que o próprio presidente Lula Perfeito. também não está colaborando com o ministro Haddad. Né? A realidade que a gente tem hoje é um governo que insiste. Gente, é um fato. O Não é governo- torcida. Não é torcida, é fato. O governo insiste em gastar mais do que arrecada, o que arromba as contas públicas e pressiona os preços para cima. Faz parte. É a matemática simples da economia. A alta dos juros é uma tentativa de frear a inflação, porque é a função do Banco Central. A brasileiro. política monetária Né? é isso. O que é muito importante controlar a inflação. Só que dificulta a obtenção de crédito, dificulta o consumo, dificulta o investimento, dificulta a geração de empregos. É um fato. Mas ou a gente segura uma coisa ou segura a outra. E aí, diante desse cenário, o presidente Lula deu uma entrevista no mesmo dia em que saiu a ata do Copom, rejeitando a ideia de cortar despesas sem o envolvimento do Congresso e do setor privado. O que o Lula disse? Abre aspas. Se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Fecha aspas.
Vamos respirar. A gente vai comentar Vamos aqui respirar. dessa discussão de emendas, Gabriel? A gente já vai falar delas também, daqui a pouquinho. Mas vamos uma bucha por vez, né? Tá. Pra gente não morrer difícil. logo no Abertura início lenta e gradual. do programa. A gente quer que vocês tenham um pensamento crítico, mas cansa. É difícil. Porque quando o Lula foi questionado sobre o tal pacote de corte de gastos, o presidente culpou a Faria Lima e a imprensa. Claro, sempre a imprensa. Ele disse, abre aspas, estou em um processo de discussão muito sério com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais, toda vez que precisa cortar alguma coisa, ser em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Fecha aspas. O Lula só parece esquecer que o aumento dos preços, a inflação, o câmbio descontrolado Tem e ocorrido. uma política fiscal responsável não prejudicam o rico que ele está xingando. Para o rico tanto faz pagar 5 ou 25 reais no quilo do arroz. Ignorar a responsabilidade fiscal, sim, que é montar no ombro das pessoas mais necessitadas. Mas aí não... Mas aí, né, aí é outro. Mas sabe Aí o outro que eu Brasil. Sabe o que eu acho muito curioso? Antes da gente seguir com todas essas decisões de corte e tal, o discurso que as pessoas fazem o Brasil vive o melhor momento da sua economia, a gente tem o desemprego em queda, a gente tem a inflação controlada, a gente tem o crescimento acima do esperado. Se a inflação está controlada é por conta de uma política fiscal, política monetária. Porque os juros estão nas alturas, Então porque era para estar estourado. Vocês decidem de quem que é a responsabilidade, é do governo ou é do Comitê de Política Monetária? Desculpa, o meme é muito Nossa Senhora. claro para a gente entender como está pensando essa parcela da população. As pessoas não param de pedir pela picanha prometida. Sim. Nas redes sociais. Aham. Entendeu? Não E param. o Ministério do Namoro. Não, vai, segue. Bom, enquanto o governo ignora a responsabilidade fiscal e monta nos ombros das pessoas mais necessitadas, isso não é suficiente. Desculpa, só porque a gente vai mudar um pouco de Sim. assunto, mas antes disso queria responder o que o Gleison Ah, mandou é? aqui de Boa. superchat. Ele falou, agora com a decisão do Copom, volta a pergunta. E a nota de investimento do Brasil? Corre o risco de ser afetada? Nossa política não tá essas coisas. Minha opinião pessoal de quem cobriu economia um tempo atrás lá pelo Estadão, o que a gente aprende nessa cobertura é que esses ratings todos, eles faziam sentido nos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje em dia, isso é muito pouco levado em consideração na hora do investidor gringo, de fato, decidir por aportar ou não o seu dinheiro aqui. São balizadores, mas é um de vários. É isso, não tem mais aquela força de quando a gente devia mundos e fundos para a FMI. Exatamente. Né? É um balizador. Naquela época isso fazia muito mais sentido, tinha muito mais impacto. Hoje eu entendo que nem tanto é mais uma coisa para você celebrar se você for do governo ou desprezar se você for É uma nota da que oposição. a nota do rating, ele dá uma mas é como todas as coisas de mercado, ele dá uma sinalização. Ele não necessariamente é um endosso. Ele dá uma sinalização, é um cheiro. Ele dá uma sinalização, ao que tudo indica, a coisa está caminhando bem aqui. Mas o Brasil, quando fica oscilando nessa, de cima para baixo, não vai fazer muita diferença. Tiago Vicentim, seja bem-vindo ao nosso Rio de Ouro, tá? Bem-vindo. Muito obrigada. Mas só que não para por aí, né? Enquanto as reuniões para apresentar ao mercado aí uma política fiscal mais comprometida. Política fiscal é gasto, tá, gente? Controle dos gastos e arrecadações. Mais comprometida aí com a realidade do país. Enquanto isso está acontecendo em clima tenso lá em Brasília, o Ministério da Gestão, chefiado pela ministra Esther Dweck, fechou uma proposta de reajuste para ocupantes de cargos comissionados e para gratificações no governo federal. O aumento, que varia de 9% a 30% a cada ano, vai ser pago em 2 parcelas. Uma em janeiro do ano que vem e outra em janeiro de 2026.
O impacto deve ser de módicos 1 bilhão e 300 milhões de reais. Como é que vão ficar os salários, Manu? Deixa eu também molhar minha garganta, que deu até uma acelerada Eu tô aqui no com coração. taquicardia. Bom, Café. titulares de secretarias executivas, secretarias especiais ou de cargos de natureza especial vão ter seus salários aumentados de R$ 18.887 neste ano para R$ 31.919 em 2026. Claro. O governo tem uma explicação para isso. Óbvio, favor. porque senão também ia ser psiquiatria, qual é o setor psiquiátrico que Gabriel sempre A ala a psiquiátrica, psiquiátrica né, do governo. De acordo com a pasta, os salários estavam muito defasados em relação ao setor privado e também a outras carreiras no setor público. E isso é necessário para reter talentos que têm papel crucial no Executivo Federal. Tem 5 nomes só para citar? Ela não deu, né? A Não ministra, tem. tá bom. São muitas pessoas. E assim, ó, é para reter talentos como se houvesse a possibilidade de demissão, assim... Não, os comissionados até têm. Não, Não, gente, mas assim, espera aí. não, Eles têm que isso ficar tudo. até É isso. 2026 é comissionados, né? isso. Bota Pois o paletó na cadeira e volta. Não, é exatamente isso. A única palavra possível é constrangedor. Eu não me importo com as justificativas. Pode até ser que os salários tivessem mesmo defasados. É possível. É super possível. A gente sabe que isso acontece muito no setor público aqui no Brasil. Mas não é possível que o estado das contas públicas não seja levado em conta na hora de conceder um reajuste. É uma piada. É uma piada e mais do que isso, é um sinal horroroso para o mercado, porque mostra que podem ser feitas quantas reuniões o ministro Haddad quiser. Não tem interesse da parte do presidente Lula de cortar gasto. Simplesmente não tem. E não Faz parte. Não tem, ele não está afim. Ele vai ter que fazer para não se dar muito mal daqui a pouco. Mas ele não está com essa vibe. Mas para finalizar mesmo esse bloco, gente, até o presente momento, apesar das inúmeras reuniões feitas ao longo da semana para acertar o bendito pacote de redução de gastos, a gente não deve ter detalhes sobre isso tão cedo, talvez na semana que vem. A coisa lá no Planalto está muito, mas muito tensa e ninguém consegue chegar no consenso. A coisa é tão grave que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o eterno presidente do PDT, que é base do governo, disse publicamente que vai deixar o cargo caso mexam na Previdência ou no salário mínimo. E aí, vou dar uma aqui de ex-colega. Fontes próximas ao assunto... Peraí. Fontes próximas ao assunto me contaram que se ele chegar ao fim do ano no ministério, é muito. Fim do ano entendido como daqui Um mês a e 20 dias. 20 dias. E mais do que isso, se mexerem na Previdência ou no salário mínimo, o Lupe diz que sai. E se a mexida for a que foi proposta para ele na terça-feira, porque nada é por acaso, tá, gente? O Lupe não é idiota. Ele não saiu chamando a imprensa dizendo vou sair por qualquer coisa. É que teve uma um maneira... estudo do Ministério da Fazenda. E é uma né? maneira de pressionar. Esse estudo foi Lógico. apresentado para o Lupe na terça-feira e dizem que essa reunião foi assim recheada de cobras e lagartos. E aí, imediatamente, ele convoca a imprensa, avisa que vai sair e tal. Se sair uma mexida na Previdência ou no salário mínimo, como a que foi apresentada para ele terça-feira, ele não só larga o cargo, mas o PDT sai da base do governo. E aí é uma porrada, né? É ruim. Por mais que não tenha um número de parlamentares muito expressivo, tem uma se eu não me articulação. engano são 18, faz parte da mesma federação. Ele é o que? Trabalho? Ele é Previdência. Então entra a Glaze. Aí, tá tudo explicado. Tá. Já resolvemos. Mas é grave, Pronto. né? Grave. Mais ainda! Eu não vou fazer acusação nenhuma, mas se você pesquisar no Google Glaze aposentados, você vai entender por que é grave. Mas E mais não falarei.